Vamos na sequência? Toda planta e erva não brotava porque Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para lavrar a terra. O dilúvio foi a primeira chuva que caiu sobre a terra. Então, como é que funcionava? Havia um vapor que subia e regava a terra. Assim que era no início, antes do dilúvio acontecer. Pois bem, agora vamos falar do Jardim do Éden e a criação do homem. Deus plantou um jardim no Éden. Percebam, no Éden. Éden não era o nome do jardim, era o nome do lugar onde o jardim foi plantado. Ok? E nele colocou duas árvores especiais. No meio do jardim colocou a árvore da vida, e em outro lugar a árvore da ciência do bem e do mal. Fez também rios para regar o jardim. Estes eram Pison, que rodeia Avilá, onde há ouro bom, bidélio e pedra sardônica. Eu vou estar colocando para vocês na tela aí o que era o bidélio e o que era essa pedra sardônica. E agora vocês estão vendo aí um mapa de mais ou menos onde seria o Jardim do Éden, como há pistas dos rios e tudo mais. Então tem-se uma noção de onde seria o Jardim do Éden. Já falamos do rio Pison, agora tem o rio Gion, que rodeia Cush. Vocês estão vendo ali embaixo, Cush. Edequiel, que fica ao leste da Síria, em cima. E o Eufrates, que é o mais famoso, né? Só que eu falei para vocês que dá uma noção de onde seria o Éden. Só que há uma possibilidade que eu acho bem válida e interessante parar para pensar, que é o seguinte: quando houve o dilúvio foi algo muito grande. Não foi uma chuva qualquer. Lembra daquelas águas sobre o firmamento, sobre o céu? Lembra das comportas? Abriu-se as comportas dos céus e toda a água que estava sobre o firmamento desceu. Foi algo tão grandioso, que no capítulo 3 ali, quando eu mostrei para vocês o mapa da Pangeia, o continente sendo uma coisa só, as águas cobriram todo aquele globo. E foi algo tão violento, tão tremendo, que partiu, trincou aquela terra. E aí dividiu-se os continentes como nós conhecemos hoje. Trincou na época e foi se afastando. Até hoje há a movimentação dos continentes. Ok? Então, o que aconteceu? Cobriu o globo terrestre todo, a arca pousou próxima ali na Turquia, né? No Monte Ararat, próximo onde é o Oriente Médio, né? O Oriente Médio um pouquinho para baixo só. Então, o que aconteceu? Aquela formação do rio sumiu, né? Toda aquela violência de águas e tudo mais formou novos rios. E aí, quando saíram da arca, olharam e falaram: esse é o Eufrates, ok? Ou pode ter havido um rebatismo, não ser aquele Eufrates que nós estamos vendo aqui no mapa original, aquele Eufrates de quando Deus criou o jardim. Pode ser um rebatismo. Olharam o rio, esse aqui vai ser o rio Eufrates. Então há essa possibilidade. Aí o mapa deixa de ser um fato que dá para bater um martelo ali. Entenderam? Então agora nós vamos dar sequência e falar sobre a formação do homem. Agora diz assim: formou Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. É tremendo isso, irmãos, porque, pensa bem, Deus formou
com suas mãos o homem do pó da terra. E depois de formar, é algo agora mais íntimo, porque Deus traz de dentro para fora. Deus soprou em seus narizes o fôlego da vida. Deus deu a vida. Isso é tremendo. Trazer de dentro para fora o fôlego de vida. E Deus dá a vida a Adão. Há um vídeo, duas reportagens que eu já vi. Depois eu posso estar pesquisando se eu acho e colocar no grupo para vocês. Mas eu vou explicar basicamente o que é. Há no DNA humano um sequenciamento numérico que não se sabia o que isso significava. E depois de muitas pesquisas, alguém teve a ideia de pegar aquela sequência numérica e colocar no hebraico como seria. E aí descobriu-se. Assim como um pintor assina sua obra, quando ele cria algo, o sequenciamento, depois que foi colocado para o hebraico, significa exatamente YHWH. Mais resumidamente para vocês, Yahvé ou Javé. O nome de Deus. Deus assinou no nosso DNA a criação dele, ele assinou o nome dele. É fantástico isso, é fantástico. Mais à frente vocês vão aprender sobre isso. Na verdade, a gente fala Yahvé, Javé, trazendo um pouco mais próximo do que nós podemos pronunciar. Mas a pronúncia do nome de Deus se perdeu. A gente vai estudar isso na próxima aula, ok? Mas é fantástico essa informação de que Deus assinou no nosso DNA o nome dele, para dizer, vocês são minha criação. É fantástico, fantástico. Vamos dar sequência, gente. E pôs Deus o homem no jardim para o lavrar e guardar. Lembra que não havia homem para lavrar? Agora tem. Então, para cuidar do jardim, né? E guardar. Mas por que guardar se só havia o homem? Eva não tinha sido criada ainda. Como assim guardar? Guardar de quê? Lembram que o inimigo ele já está no jardim? Eva foi tentada dentro do jardim. Então, Adão não estava sozinho. Então, ele tinha que cuidar do jardim e guardar o jardim. Adão significa, no original, Adam. E esse Dan, do nome Adam, significa sangue. E o Adamá, do Adam, do início do nome, significa terra, solo. Então o nome, a composição do nome de Adão significa que é terra e sangue. Então ele foi formado da terra e corre sangue, que é o que dá a vida. Ok? E Adam significa humanidade. Dando sequência, Adão põe nome nos animais. E a ordem de Deus para não comer da árvore da ciência do bem e do mal, o dia que dela comer, certamente morrerás. Ou seja, a morte não existia. Só que o salário do pecado é a morte. O plano de Deus não era a morte. Seu plano para nós é de vida eterna. Aí, Deus cria Eva. Pôs Deus um sono pesado em Adão, e de uma de suas costelas criou Eva, a varoa. Antes de eu dar sequência aqui, nesse finalzinho, eu vou explicar para vocês o seguinte. Lembra? A gente falou mais à frente, um pouco mais atrás também,
sobre a primeira criação, macho e fêmea os criou. Lembram disso? Que eu contei a história de Lilith. Se vocês observarem, isso tudo aqui é a estrutura como Moisés escreveu o Pentateuco. Isso vai se repetir várias vezes na Bíblia. Ele faz uma visão maximizada, ou seja, uma visão geral. No princípio criou Deus dos céus e a terra, criou. E mais abaixo, ele vem com os detalhes. No primeiro dia fez isso, no segundo fez aquilo, no terceiro fez aquilo. Aí ele vem com os detalhes. Aí lá, macho e fêmea os criou. Visão geral. Só falou isso. E depois ele vem com os detalhes. Formou do pó da terra, soprou em seus narizes o fôlego de vida, e agora ele vem com a criação de Eva. Ou seja, essa é a estrutura que Moisés usava. Maximizada, geral, e depois vem com os detalhes. Então agora chegou a hora de falar de Eva. Macho e fêmea, falamos de Adão, né? Os detalhes. Agora a gente vem falar de Eva. E assim a gente vai encerrar o capítulo 2. Como eu disse, pois Deus um sono pesado em Adão, e de uma de suas costelas criou Eva, a varoa. Então Adão declara: deixará o varão seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Eu coloquei o mãe aí em vermelho com interrogação. Por que mãe? Porque só havia Deus como pai de Adão e não havia mãe. Como assim mãe? Provavelmente ele já cuidava dos animais, ele pôs o nome nos animais, né? Então provavelmente ele viu que os animais tinham seus filhotinhos e a mãe, no caso, criava os filhotes, e quando os filhotes estavam prontos, eles abandonavam o pai e a mãe e iam dar sequência na sua vida, e assim era o ciclo da vida dos animais. Então ele observa isso e acredita que vai acontecer o mesmo com ele. Então ele diz: deixará seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, e ambos serão uma carne, uma só carne. Esse ambos serão uma só carne é muito importante, porque aqui é a criação da instituição família. Eles estavam nus e não se envergonhavam. A pureza de não ver a maldade, assim como uma criança. Eles estavam nus, mas não havia maldade nenhuma, desejo nenhum. Simplesmente viviam naturalmente. Então, essa naturalidade, essa pureza, é como diz em Mateus 18, em verdade eu vos digo, que se não vos converterdes e não se tornardes como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. A pureza da criança, a inocência da criança, se nós não nos tornarmos assim, nós não poderemos estar com Cristo no reino dos céus. Porque no céu não há pecado, não há maldade. Então nós temos que buscar a pureza, manter o nosso coração puro, para herdarmos o reino de Deus. Assim a gente termina o capítulo 2. Espero que tenham gostado. Usufruam o máximo de informações possível. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Abração.